Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, sextou, né, turma? 22 de maio, e eu tô aqui mais uma vez para tirar aqui a nossa mensagem de hoje do nosso baralho conselheiro. Eu queria agradecer mais uma vez todos vocês pelos likes, pelos comentários, né, aqui no Instagram e no meu WhatsApp. Quem não me segue ainda, @seu prazer nas entrelinhas. Então vamos lá, vamos ver qual que é a mensagem de hoje, nessa sexta-feira fria. E aí me conta, quem dormiu acompanhado acordou quentinho. Quem dormiu sozinho acordou com o pé gelado. E você, tá dormindo como? Vamos lá ver qual que é a nossa mensagem de hoje? Tô aqui cortando o baralho. Vamos ver o que ele quer contar pra gente hoje, qual vai ser a mensagem. Então vamos ver aqui o que a cartinha fala pra gente. Agora é hora de cortar definitivamente laços com o passado e trazer à tona seus talentos e virtudes para realizar novos projetos. Gente, muitas vezes a nossa vida fica parada, né, atravancada, porque a gente não consegue desapegar, né? Esse desapego não é apenas de coisas materiais, né? Porque às vezes a gente escuta a palavra desapego e a gente pensa logo em coisas, né? Coisas velhas, coisas que a gente não usa mais, coisas que estão quebradas, né? Coisas que não têm mais utilidade. Então, justamente, tem sentimentos, né, na nossa vida, situações, né, pelas quais a gente passou, que a gente também precisa desapegar, a gente também precisa cortar esses laços, né, que a carta diz aqui. Esses sentimentos ruins, a vida da gente, ela é um conjunto de experiências, um conjunto de relações, um conjunto de sentimentos. E a gente precisa, esses dias eu falei sobre isso, né? Que do mesmo jeito que a gente faz aquela faxina na nossa casa, principalmente no final do ano, né? A gente começa a tirar a roupa velha, começa a doar aquilo que a gente não usa mais, mas que ainda tem serventia, e a gente começa a colocar fora aquilo que está quebrado, rasgado, né? Que não funciona mais. A gente precisa fazer essa limpeza dentro do nosso coração e da nossa mente. Existem certas experiências, né, pelas quais a gente passa, que podem ser muito dolorosas, né, e que podem trazer para a gente muito trauma, né, muita coisa ruim. Mas eu sempre falo aqui que até mesmo as coisas ruins, elas acontecem com a gente para que a gente possa estar preparado para o futuro, para outras coisas, né? Todas as coisas que nos acontecem, em primeiro lugar, elas não têm um culpado, a não ser nós mesmos, né? Porque quando as pessoas nos ferem, quando a gente passa por situações ruins, principalmente aquelas que perduram muito tempo, o grande responsável por essa dor somos nós mesmos. Por que eu falo isso? Porque a decisão de estar numa situação incômoda, desconfortável, numa situação de dor, só cabe a nós mesmos, né? Então, as pessoas, claro, eu não estou tirando a responsabilidade das pessoas de ferirem a gente, não é isso. As pessoas ou as situações, né, sempre podem nos ferir, mas quão fundo essa ferida vai depende apenas da nossa resiliência, né, e da nossa tolerância à dor e a essa situação. Então, às vezes, a gente passa muito tempo, né, deixando o outro ou aquela situação em específico tratar a gente mal. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a gente assumir a nossa responsabilidade em relação a tudo aquilo que acontece com a gente, né? Quando a gente se encontra numa situação de desconforto ou numa situação de dor,
a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um corte, né? Porque quanto mais tempo a gente ficar naquela situação, mais profunda vai ser a ferida. E a segunda coisa que a gente precisa fazer, né, é cortar esses laços com o passado. É a gente entender que o que passou fica no passado, que a gente sempre tem a oportunidade de viver uma nova história, né, de fazer diferente. A gente precisa entender que o tempo e as pessoas são diferentes. O fato de alguém ter te ferido ou uma situação ter te ferido não significa que todas as pessoas vão te ferir, né? E que todas as situações vão ser desfavoráveis a você, né? Você precisa manter sempre a sua mente aberta. Então aqui ele diz: corte os laços com o passado e traga à tona os seus talentos e virtudes para realizar novos projetos. Quando ele diz para você trazer à tona os seus talentos e virtudes, significa trazer à tona tudo aquilo que você aprendeu, né, ao longo da sua vida e ao longo dessas experiências, tanto as boas quanto ruins, para que você possa fazer de novo, para que você possa realizar novos projetos, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional ou na sua vida amorosa, né? Entender que sim, coisas ruins podem te acontecer e entender que elas vão fazer parte do seu aprendizado e aprender a desapegar da parte ruim, né? Deixar para trás as coisas que aconteceram e estar aberto às novas experiências, porque às vezes a gente se fecha, né, em copas e a gente deixa de viver novas experiências por medo, né? A gente se acovarda, foi aquilo que eu falei, às vezes a solução que a gente procura, né, as respostas que a gente quer estão aí na nossa frente. Ontem, o nosso papo ontem foi esse, né? E a gente, por conta das coisas que aconteceram no passado. Então, essa atitude positiva em relação a tudo que nos acontece é o que vai fazer a gente se mover. Então, se você está aí sentindo que a sua vida está estagnada, independente da área, tá? Que seja relacionamentos ou profissional, está na hora de você trazer à tona toda essa experiência, toda essa bagagem que você adquiriu até o momento, né? São os seus talentos, as suas virtudes, e colocar em andamento novos projetos, né? Mudar a sua vida, fazer essa reviravolta que você está buscando, sair dessa zona de conforto, né? E buscar algo diferente. A vida da gente ela é feita de desafios. Quando a gente deixa de ter desafios, a vida fica monótona, ela perde a graça, né? Mas é preciso que você tenha coragem e que você coloque tudo isso em ação. Então, essa é a minha mensagem para você nessa sexta-feira. Muito obrigada e a gente se vê amanhã. Um grande beijo.